vascaína. Como é bom acordar depois de um grande resultado. Mais 2 posições acima. Como é bom ser Vasco. Chega deixando o seu like, comenta e compartilha. Se inscreve no nosso canal. Mais 230 mil amigos. Muito obrigado, gratidão a você que faz do Fanático Vascaíno o canal que mais cresce falando da nossa paixão. Bom, torcedor, a partida teve momentos distintos, verdade? Mas foi uma vitória na raça, na disposição e na atuação de um cara chamado Leonardo Jardim. Para os íntimos, Léo Jardim, Léo Garden, como queiram denominar. 3 pontos na conta do pai. É verdade. Atuação cinematográfica de um selecionável. Sim, Léo Jardim tem que estar no radar do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Que atuação fez? Agarra muito mais do que o Hugo Souza. O John, mesmo no Botafogo, o Léo Jardim já era mais goleiro do que ele. Deve ser convocado na próxima data FIFA se mantiver o rendimento que vem tendo. Aliás, o Vasco nos últimos 6 jogos do Campeonato Brasileiro venceu 4, empatou 1 e perdeu 1. De 18 pontos disputados, o Vasco conquistou 12 pontos. Aliás, 12 não, 13. 4 vitórias e 1 empate. Números que fazem o Vasco subir na tabela. Hoje, o time é o 9º colocado. Ultrapassamos o Ceará, que ficou no empate com o Sport. Passamos o Bragantino, que foi goleado pelo Palmeiras. E agora vamos mirar no clássico com o Fluminense. Sem Hugo Moura, que foi expulso. Aliás, parênteses, expulsão justa na minha avaliação. Entrada absurda, desproporcional do Hugo Moura. O jogador do Fortaleza estava de costas para o lance. Não ia acontecer absolutamente nada. E ele foi lá e pisou. Pisou na panturrilha, não tenho o que falar. E por pouco não colocou a vitória do Vasco em jogo. Ah, Fábio, mas estava 0-0. O Vasco abriu o placar com esse gol que você narrou do Ryan. Mas o desgaste, a sobrecarga que teve. 2 jogadores com cãibra. Um foi substituído, foi o Piton. O outro ficou até o final e fez uma partidaça. Mais uma vez o Barros. Que jogador, hein? Agora, o Vasco não precisava no segundo tempo, fechei o parênteses do Hugo Moura, não precisava no segundo tempo ter passado o sufoco que passou. E aí, não entendo o time do Vasco, porque vencia o jogo, 1-0, sabia que o Fortaleza, desesperado, iria para cima. Por que não fez o que mais gosta de fazer e treinar o Fernando Diniz? Posse de bola. Pegava a bola e tentava acelerar, botar o Ryan para correr, o Andrés Gomes, que fez um baita primeiro tempo, mas sumiu no segundo para correr. Velocidade, velocidade. Não. Bola no chão. Sair como foi no segundo gol do David. Tietê, deu no Matheus França, voltou, ultrapassagem do Puma, aí dá a velocidade, não pegar a bola e rifar, pegar a bola e rifar, porque o que acontecia? Pegava a bola, dava no Fortaleza, Fortaleza vinha para cima do Vasco. Por isso que o Léo Jardim se destacou. As últimas 2 atuações do Vasco foram assim, de altos e baixos. Primeiro tempo muito bom ontem, o segundo tempo muito ruim, até que a gente faz o gol, aí mata o jogo. Mas o Fortaleza estava em cima. Se não fosse o Léo Jardim, nós perderíamos o jogo. No jogo com o Vitória, o primeiro tempo foi ruim, o segundo muito bom. Agora, por que essa oscilação? É essa a resposta que o técnico Fernando Diniz precisa encontrar. O time se reapresenta amanhã para começar a preparação para o clássico com o Fluminense. Entendo que um time mais veloz dá muito mais trabalho ao adversário, porém, o Verratti ontem ficou no banco e não entrou. Aliás, pela primeira vez ele é relacionado e não entra no jogo. Mas, assim, até esperei que ele entrasse no finalzinho ali do jogo, mas o Diniz optou por não. De qualquer forma, nós temos agora que olhar para frente.
eu fiz um corte de 6 últimos jogos, né? 18 pontos disputados, o Vasco ganhou 13. Vamos fazer aquele corte a cada 4 jogos? Flamengo, Bahia, Cruzeiro, Palmeiras, 7 em 12. Para frente, Vitória, Fortaleza, Fluminense, Red Bull, Bragantino. Já fizemos 6. Dá pra gente fazer 9. Ah, mas o Red Bull levou de 5 do Bragantino, do Palmeiras. Sim. Dá pra gente ganhar do Bragantino. Dá pra gente fazer 10. Quem sabe 12. Se nós fizermos 12 pontos nessa sequência que eu falei, eu duvido que o Vasco não brigue por vaga na Libertadores diretamente via Campeonato Brasileiro. Não estou nem falando de briga pelo título de Copa do Brasil, que eu acho que o Vasco tem totais condições. Mas, se entrar com a disposição que entrou no segundo tempo com Vitória, no primeiro tempo com Fortaleza, não oscilar e somar pontos, como vem somando, o Vasco entra na briga, sim. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Meio-dia, aliás, meio-dia não, 1h da tarde hoje, tem na conta KTO. Não rolou segunda-feira por conta de um problema com o pai de um amigo do Rei Kraus, que faleceu. Então nós vamos fazer hoje, 1h da tarde, fechado? E o Cria, hein? Vou falar muito do Ryan. Que moleque decisivo, hein? E já... Grande vitória do Vasco. Deixa a sua opinião, o que você achou desse jogo. O Rian decidindo, fazendo belo jogo com a camisa do Vascão. Deixa a sua opinião, torcedor vascaíno. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!